paz do Senhor para todos os jovens da nossa Igreja Filadélfia Missionária. Vamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical para nossos jovens e adolescentes. E para todos aqueles que desejarem também aprender um pouco mais da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o mordomo de Deus. Então, antes da gente começar, nós vamos fazer a oração, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos está concedendo de estar diante da Sua presença, aprendendo um pouco mais da Sua palavra. Então, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te rendemos, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em Tua presença, Senhor Deus, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, a compreender tudo aquilo que o Senhor quer e que possamos pôr em prática, Deus, os Teus ensinamentos, Senhor. Que possamos, ó Deus, aprender a sermos servos fiéis a Ti, ó Deus, e obedientes à Tua voz. Obrigada, Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Mesmo não merecendo, Senhor Deus, o Senhor tem sido fiel para conosco, ó Deus, e Te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos vivos, ó Deus, por estarmos bem com a nossa família, ó Pai, por estarmos, ó Deus, com a nossa vida diante do Teu altar, Senhor. Que possamos a cada dia, ó Deus, estar no centro da Tua vontade, ó Deus, e cumprindo os Teus mandamentos. É em tudo isso que Te oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, como eu já tinha dito antes, nós vamos conversar hoje com vocês sobre mordomos de Deus. O nosso texto básico se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30. E depois a gente vai fazer a leitura em Lucas, capítulo 12, do 42 ao 44. Então, pega aí a Bíblia de vocês para a gente fazer essa leitura. Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30, diz assim: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chegou aos seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou o outro 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajustas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tenho o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros.
Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E Lucas capítulo 12, do 42 ao 44, diz assim: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Então, pessoal, com base nesse texto, a gente vai falar sobre os mordomos de Deus. Mordomos é um empregado de confiança que fica responsável por toda a casa do seu senhor. É uma espécie de gerente, é o administrador, é ele quem vai conhece que é um cargo de confiança do seu senhor. José, ele exercia essa função na casa de Potifar. Ele era mordomo, ele era o administrador, era ele quem cuidava de toda a organização da casa, que está escrito lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 8, que diz assim: Tem-me por mordomo, ó meu Senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Então, entre os orientais, era um cargo mais importante da casa, por isso o de maior responsabilidade. Nós somos mordomos de Deus. Ele confiou a cada um de nós coisas importantes de que devemos cuidar. A parábola dos talentos, proferida por Jesus nos últimos dias de seu ministério, é uma ilustração apropriada do que nos chama a atenção para esse fato. Cada um de nós recebeu de Deus talentos dos quais devemos cuidar, como fiel e inteligente mordomo. Vejamos como exercer com excelência essa mordomia. Os talentos recebidos. Deus nos criou para a sua glória e nos salvou para que possamos servi-lo. Tudo o que somos e temos pertence a Deus. Entre as coisas importantes que Deus nos entregou para cuidar estão as seguintes: o nosso corpo. Ninguém é dono do seu corpo. O crente, de modo especial, deve ter consciência de que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Essa noção valoriza o seu corpo. O cuidado com a saúde, o fortalecimento do corpo, a alimentação sadia, a repulsa aos vícios, entre os quais o fumo e a bebida, são atos de mordomia. A mordomia do corpo. O crente não fuma, não se excede no comer e no beber, não sujeita o seu corpo ao cansaço constante, porque é inteligente e honesto no exercício da sua mordomia. Outro talento que Deus nos dá pra gente, outra parte que Deus nos dá para cuidar é o tempo. Um dos mais preciosos talentos. Seu valor é inestimável. Você pode perder a saúde e recuperá-la. Pode perder o dinheiro e recuperá-lo. Mas o tempo perdido jamais você pode recuperar. Gastá-lo com coisas sem importância ou sem valor são prova de relaxamento com a função de mordomo.
Você não é dono nem do seu tempo. Você o divide com outras pessoas e é dele responsável diante de Deus. Não use mal o seu tempo. Não perca tempo. Ele vale muito. Então, o tempo que a gente perdeu com coisas que são vãs, ele não vai ser recuperado jamais. A gente recupera a saúde, a gente recupera dinheiro, a gente recupera tudo. Mas o tempo perdido jamais a gente pode recuperar. Outro talento que Deus nos dá é inteligência. Este é um dom exclusivo do homem. É o único ser criado por Deus com a faculdade da razão. Ele pode conhecer o mundo em que vive, pode desenvolver sua capacidade, pode criar, inventar, modificar e descobrir, porque tem inteligência. Você tem inteligência que Deus lhe deu. Cuidar dela, desenvolvê-la e aperfeiçoá-la é obrigação sua, como mordomo de Deus. E Deus lhe dá muitas oportunidades para cumprir esse dever. Outro talento que Deus nos dá é a nossa alma. Deus nos criou parecidos com Ele, pois temos a sua imagem e semelhança. Os valores espirituais de nossa vida é que nos tornam parecidos com Deus. O crente espiritualmente pertence a Deus duplamente, primeiro porque Deus criou, depois porque o salvou. Certo garoto fez com o pai um barquinho que colocou depois no rio, mas a forte correnteza levou o frágil embarcação que se perdeu de vista. Foi um dia triste para o garoto e o pai. Tempos depois, o menino viu o barquinho na vitrina de uma loja e reclamou ao dono, dizendo que fizera aquele barquinho. Mas o negociante respondeu que ele só o levaria pagando o preço devido. Voltando com o pai, o garoto saiu da loja, abraçado com o barquinho e dizendo: agora tu és meu 2 vezes. Primeiro, porque te fiz, e agora, porque te comprei. Assim, a nossa alma pertence duplamente a Deus. Deus, primeiro, porque Ele nos criou. Somos criação de Deus. E segundo, porque Ele nos salvou. Então, a nossa alma pertence a Deus. Somos criação de Deus. Duplamente, nós pertencemos a Ele. Outro talento que Deus nos dá é o serviço. Na parábola dos talentos, o Senhor entregou a cada servo recursos para fazer o serviço conforme a capacidade de cada um. Parece-nos que havia 2 ambientes onde deveria ser realizado esse serviço: os bancos, que é o mundo, e a casa do Senhor, a igreja. O Senhor viajou e deu bastante tempo para que cada um cumprisse as suas atividades, e todos tiveram as mesmas oportunidades. Você tem trabalho a fazer para Deus. Ele o salvou para que possa servi-lo melhor. Não recuse o serviço que lhe confiou. Antes, seja fiel e honesto no seu cumprimento. Então, Deus nos dá o talento. É Ele quem nos coloca onde Ele quer, a posição que Ele nos quer. E a gente cabe a nós desenvolver esse talento, servir ao Senhor com alegria e fazer, sabendo que a gente pode colher frutos desse talento e não escondê-lo como fez o outro servo. Então a gente tem que desenvolver esse talento. E como é que a gente vai desenvolver esse talento? Através do nosso serviço prestado a Deus. A multiplicação dos talentos. Pelo que compreendemos na parábola, Deus quer que nós usemos e desenvolvamos os talentos que nos deu.
Ele deseja que tenhamos corpo forte e sadio com o nosso esforço e nossa disciplina. Ele espera que saibamos aproveitar bem o tempo, organizando disciplinadamente a nossa vida. Ele quer que aumentamos nosso conhecimento e nossa cultura, valorizando a inteligência que Ele nos deu. Ele faz questão de que busquemos a santificação para que cada vez mais fiquemos parecidos com Ele e se agradar do serviço que lhe prestamos, como prova de amor e zelo para com a oportunidade que nos deu. Na parábola, o Senhor elogiou e premiou os servos que multiplicaram os talentos e repreendeu e castigou aquele que não teve cuidado devido com o negócio do seu senhor. Na multiplicação dos talentos, Deus tem por finalidade duas coisas: nossos direitos. Deus nos concede o direito de usarmos para os nossos benefícios e nosso prazer tudo aquilo que nos coloca nas mãos para cuidar. O benefício do cuidado com aquilo que Deus nos dá é todo nosso. A saúde, pelo zelo do corpo, a cultura, pelo cuidado da inteligência, a multiplicação das oportunidades, pelo zelo do tempo, a santidade da vida, a paz de consciência e a paz com Deus, pelo cuidado da alma, o progresso do reino de Deus, pela dedicação a seu serviço. A pessoa fiel e zelosa no seu trabalho recebe os benefícios dessa dedicação. Assim, o que é fiel no exercício de sua mordomia colhe os frutos dessa fidelidade. E Deus não falha nunca na promessa que premia o mordomo fiel. Então, se somos fiel, Deus, Ele vai nos dar a recompensa daquilo que a gente devolve para Ele. Outra forma de a gente dessa multiplicação é os nossos deveres. Então, vimos nossos direitos, aquilo que é nosso direito, e os nossos deveres. Assumir o compromisso e cumpri-los é uma expressão de equilíbrio de personalidade. Quando procuramos cumprir nossos deveres para com Deus, sendo-lhes fiéis mordomos, estamos também nos beneficiando e beneficiando outras pessoas. Desde que nos convertemos, assumimos o compromisso de servir a Deus. E o cumprimento desse serviço é prova de conversão. Se você tem prazer em servir a Deus, então você deve ser uma pessoa convertida. Então, aquilo que a gente faz com prazer, se você faz com prazer o seu serviço, então você é uma pessoa convertida, porque você sente prazer em estar servindo a Deus. O servo que enterrou o talento, em sentido figurado, não deveria ser uma pessoa convertida. Criticou a severidade do Senhor. O crente tem prazer em servir a Deus e nunca acha que isso é um peso. Pelo contrário, considera o serviço cristão o mais elevado privilégio. Então, quando você tá na igreja obrigado, ou você serve, está fazendo aquela atividade por obrigação, sem ter prazer, então você não tá desenvolvendo os seus deveres. Porque você não sente prazer naquilo que você está exercendo. Você tem que sentir prazer, você tem que sentir vontade, você tem que se sentir bem naquele serviço. Porque aí você vai conseguir multiplicar esse talento. A prestação de contas. A parábola diz que o Senhor, depois de muito tempo,
voltou para prestar contas com os servos. Deus também irá fazer conosco, no tempo devido, o ajuste das contas. Então Deus ele nos dá os talentos para que a gente desenvolva. E depois ele vai voltar, ele vai querer cobrar, vai cobrar de nós esses talentos. A gente tem que prestar conta a Deus daquilo que estamos fazendo e desenvolvendo. Já nesta vida, recebemos em bênção o prêmio pela nossa fidelidade. E já nesta vida, podemos receber as consequências da falta de zelo no exercício da mordomia. Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Está escrito lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Uma pessoa que cuida do corpo aproveita melhor a vida com saúde. Quem não cuida, perdendo a saúde, perde também o gosto de viver. Quem sabe cuidar do tempo, sente prazer de ver todos os compromissos cumpridos, com sobras ainda para descansar, passear e se divertir. Quem não sabe usar o tempo, vive lamuriando-se, queixando-se, porque o tempo não dá para nada. Está sempre aborrecido e aborrecendo os outros. Quem se esforça para alcançar melhores conhecimentos, consegue boas oportunidades de trabalho, boa remuneração e, sobretudo, afasta a ignorância de sua mente. Quem não faz isso, continua na sua ignorância, sem conseguir progredir na vida. Quem zelou de sua alma, vive em paz e é feliz. Tem muito amor para dar. Quem se descuidou espiritualmente, afastou-se de Deus e não se encontra nunca na vida, sendo por isso muito infeliz. Quem procura servir a Deus e ao próximo pode ver a conversão de pecadores pelo seu testemunho e o desenvolvimento da causa do Evangelho. Quem foi negligente no serviço a Deus carrega consigo a culpa, a tristeza, o fracasso e a desilusão. O ajuste de contas também tem que ver com o nosso futuro eterno. O servo negligente foi expulso da presença do Senhor. Você já pensou nessa consequência gravíssima? Quando Deus te perguntar: e aí, meu servo? Cadê os talentos que eu te dei? O que é que você vai falar para ele? O que é que você vai entregar para ele? Será que você está desenvolvendo seus talentos da forma devida? Será que você está cuidando do seu corpo, da sua alma, da sua mente? Será que você está cuidando dos seus talentos? Será que você está se esforçando para ser um servo fiel? A fidelidade nos custa muito, mas nos compensa muito mais aqui e na eternidade. Então o ajuste das contas ele vai vir. Não pense que aquilo que você está fazendo aqui na terra que não vai ser ajustado. Vai ser sim, Deus vai cobrar. Então daquilo que você está fazendo de ruim, Deus, se você está fazendo algo que não está agradando a Deus, Deus ele vai cobrar. E se você está fazendo algo que está agradando a Deus, Ele vai te recompensar por isso. Então a recompensa ela vem na medida daquilo que você faz, na medida de servo que você é, da qualidade de servo que você é. Não adianta você querer só as bênçãos do Senhor se você não está fazendo aquilo que é da vontade dele, se você não está sendo um servo fiel a ele, se você não está cumprindo com os dons
cuidando dos dons, dos talentos que Ele te dá. Para concluir, no livro de 1 Coríntios, capítulo 29, versículo 14, diz assim: tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Uma palavra sobre dízimo. Ele é uma forma prática de Deus medir a nossa fidelidade como mordomos. Deus não precisa de nosso dinheiro. Usa-o para sua obra na terra, que beneficia o homem. Ele pede o nosso dízimo para podermos melhor servi-lo. Com o dízimo, Deus sustenta a sua obra na terra. Com o dízimo, Ele nos prova para nos dar as bênçãos prometidas. O dízimo é uma bênção para o dizimista, para a igreja e para o mundo, porque é com ele que se divulga a mensagem do Evangelho. Você pode ser dizimista desde já, ainda que não tenha salário ou não receba mesada. Então o dízimo não é para enricar homens. Não pense que quando você entrega o dízimo, você está comprando um carro, você está comprando casa para pastor, não. É para o sustento e mantenimento da obra do Senhor. É para que a gente possa pagar as contas, para que se possa investir na evangelização, para que se possa investir no confecções de Bíblias, para que se possa investir em missionários que estão distantes, que precisam do sustento dessa obra. E o dízimo é para isso, é para a obra do Senhor. Deus, Ele não quer nosso dinheiro, realmente Ele não quer o nosso dinheiro, mas Ele quer que a gente seja fiel, porque a palavra dele diz também que se formos fiéis no pouco, no muito Ele nos colocará. Quando eu comecei a estudar, que consegui uma vaga de estágio, o que eu recebia era muito pouco mesmo. Mal dava para mim pagar a passagem para ir do estágio para a escola, da escola voltar para casa. Mas eu sempre fui fiel a Deus e sempre fui dizimista de tudo quanto eu recebia. Não importava a quantidade, eu sempre fui dizimista ao Senhor. E a minha mãe sempre me dizia: se você for fiel no pouco, no muito, Ele vai te colocar. E eu sempre guardei essa palavra comigo. Então, tudo quanto eu recebia, eu sempre fui fiel. E nunca pensei: vou receber 50, só vou dar um pouquinho. Ou então não vou dar o dízimo, porque o que eu recebo é muito pouco. Mal dá para mim. Não. E quando eu terminei o estágio, que eu terminei os estudos, fiquei sem estagiar e sem trabalhar também. E como se manter fiel dessa forma? Sabe como eu fazia para dar o meu dízimo? Através daquilo que eu fazia, da forma como eu servia a Deus. Então eu passei a dizimar a Deus com a minha vida, porque eu não tinha dinheiro. Mas aí eu prestava o meu tempo para Deus e me dedicando à obra do Senhor. E quando eu voltei a estagiar novamente, a trabalhar novamente, continuei sendo fiel a Deus. Ganhava muito pouco, ganhava, mas ali sempre estava dizimando ao Senhor, sempre estava contribuindo com a obra do Senhor, da forma que eu podia, da forma que Deus permitia que eu contribuísse. E foi nessa fidelidade que Deus provou seu amor para comigo. E hoje Ele me colocou em lugar de honra. Hoje eu posso ser dizimista, continuar sendo dizimista fiel a Deus, porque o pouco que eu tinha, eu dividia. O pouco que eu recebia, eu continuei sendo fiel e nunca deixei de contribuir com a obra do Senhor. Da maneira que eu podia, eu sempre estava contribuindo com a obra do Senhor. E Ele me recompensou por ser servo fiel a Ele, por estar fazendo a vontade dEle. Isso também Ele quer fazer na vida de vocês, de cada um de vocês.
sendo fiel a Ele, Ele também vai ser fiel para conosco. Ele também vai nos recompensar por aquilo que nós fazemos, na medida daquilo que nós estamos devolvendo para Ele. Agora, se você esconde o seu talento, se você não faz o serviço de Deus com prazer, se você não zela pelos talentos que Ele te dá para você cuidar, então você não pode querer receber as bênçãos dele. Infelizmente, a recompensa que você vai ter vai ser a mesma recompensa que aquele servo teve de esconder o seu talento. O pouco que ele tinha, até o pouco que ele tem, que ele guardou, que ele achou que guardando ele fosse ter mais, aquele pouco que ele tem lhe foi tirado. Isso é ruim. A gente ouvir do Senhor que Ele não se agrada da gente, e o pouco que a gente tem, Ele vai nos tirar. Então, vamos cuidar do nosso talento, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito, para que a gente possa ter as recompensas do Senhor e servir a Ele da forma que Ele quer que a gente sirva. Desenvolvemos os nossos talentos e não guardamos eles em bolsas e ficarmos esperando só bênçãos do Senhor, só que as bênçãos venham. Se você não desenvolve, se você não procura estar zelando no serviço do Senhor. Amém? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, que vocês possam guardar nos seus corações e desenvolver os talentos de vocês. Não escondam aquilo que Deus dá para vocês, tá bom? Nós vamos orar nesse momento, encerrando esse momento de estudos, e que possamos a cada dia guardar a sua palavra em nossos corações. Amém? Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, te rendemos graças, Senhor Deus, pela tua presença em nossas vidas. Te rendemos graças, Senhor Deus, por estarmos procurando sempre sermos servos fiéis a Ti, ó Deus. Que possamos a cada dia, ó Deus, desenvolver os nossos talentos e fazer a Tua obra por prazer, Senhor Deus, e não por imposição, ó Deus, de nossos familiares. Que possamos a cada dia, ó Deus, como jovens, adolescentes, crescermos, ó Deus, nos Teus caminhos, firmarmos, ó Deus, a nossa fé na Tua palavra, Senhor Deus, e buscarmos sempre estar desenvolvendo os nossos talentos na Tua obra, Senhor Deus. Buscarmos sempre estar Te servindo, ó Deus, por prazer, ó Deus, e obedecendo a Tua palavra, Deus. Que possamos a cada dia, Deus, sermos servos fiéis a Ti, ó Deus, e obedientes à Tua voz. Em tudo isso que Te oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Até a nossa próxima aula.